Olá e bem-vindo de volta a mais um vídeo. Eu vim aqui também trazer para reatualizar o canal, né? Afinal, eu fiquei um tempo fora, eu estava passando por algumas coisas, decidi tirar uns dias que eu fui para casa e daí não tinha o equipamento para gravar. E acabou que eu não consegui durante esse período, né, editar os vídeos e por isso eu estou fazendo essa atualização. O vídeo de hoje é bem especial, inclusive porque eu vou trazer alguns insights importantes para você que gostaria de começar uma trajetória de investimento ou que já está traçando essa trajetória há muito tempo, tem sempre algum conhecimento a mais, né? Mas como as coisas da vida são, né, a gente às vezes tem que se adaptar e eu acabei me adaptando tendo que, né, não produzir os vídeos, né? Tem várias coisas na minha vida que estão demandando tempo de mim, não só a questão de estudo, né, do canal e outras coisas pessoais, mas estou tentando me adaptar e por isso que talvez a consistência do canal, no caso, né, a constância de vídeos, ela vai diminuindo. Em vez de fazer 3, fazer 2 ou um por semana, mas agora eu quero ter a meta de sempre fazer por semana pelo menos algum vídeo e trazendo updates do mercado e falar sobre minha carteira, obviamente. Mas no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a filosofia de investimento e como que ela se comporta na minha carteira. E a ideia geral aqui é trazer, né, para vocês como que seria uma carteira ideal na minha visão, como seria uma política que é o que eu me guio para fazer a minha própria carteira, o que vocês já viram nos outros vídeos do canal, ou se você não viu, por favor, eu te convido até a ver, né, que lá tem alguns insights muito legais também sobre o próprio management de carteira. Mas, de novo, né, a ideia geral da minha estratégia de investimento é comprar, assegurar e manter um portfólio de empresas geradoras de caixa, tendo uma abordagem disciplinada, de longo prazo e que não ceda a emoções. Nunca especular, apostar e investir com medo de perder o ganho, né? No caso de perder alguma coisa, o FOMO, perder, o Fear of Missing Out, perder, né? O ganho de bolsa, ou investir na hype, né, que normalmente são as grandes bolhas. Eu não quero cair nesses erros, né? Então, não é trazer aquela parte emocional. Eu não quero que você venha aqui e fique todo emocionado para comprar ou vender algum ativo. Eu quero que você tenha decisões lógicas, racionais sobre os ativos, no preço deles, em relação ao moat deles, né, que são as vantagens, são a história por trás daquele ativo, né? E a partir disso eu juntei, né, algumas coisas que eu tô de olho para poder fazer nessa carteira e manter ela para o longo prazo estável. Então, coisas que eu gosto, né, dentro da seleção de ações é empresas que têm altos monopólios, que têm o poder de aumentar o preço. Empresas que têm vantagem operacional, ou seja, que tenham capacidade operacional de melhorar. Vou passar cada uma dessas aqui com vocês. Crescimento orgânico. Não tem capital intensivo, né? Eu posso colocar sem capital intensivo, no caso pouco capital intensivo, né? Como uma varejista que precisa de muito capital para operar. E alocação inteligente de capital, eu quero que essas empresas aloquem bem meu capital para mim, porque senão eu vou colocar em outras empresas que aloquem melhor esse capital. Eu quero que quando uma empresa não consiga, né, achar um bom investimento para o dinheiro que ela está gerando, que ela devolva para mim de forma de dividendo ou, né, recompra de ação. Temperamento em relação à minha decisão na carteira, afinal a gente que é o grande elo frágil normalmente da nossa carteira, porque a gente que toma decisões emocionadas. Então, eu quero ser paciente, disciplinado, eu quero ter uma visão de longo prazo e não ser emocional, tá? Eu não quero atuar com, no caso, emoções exacerbadas na minha carteira. E como que eu vou regular o meu portfólio, né? Eu quero fazer alocação de pesos de forma inteligente, nem colocar muita coisa num ativo, nem na outra, diversificar, mas eu quero que seja inteligente. Uma coisa que eu acho que vai subir muito, eu não vou colocar pouco, né? Essa é mais ou menos a estratégia. Critérios específicos para a compra, que são essa seleção de ações, né? Critérios específicos para a venda, que também é algo muito importante, por quando que eu vou vender uma ação, quando que eu vou saber quando sair dela, né? Eu acho isso muito importante. E estimação de valor intrínseco, então eu quero fazer um cálculo para dar um valor intrínseco para essa ação. Muito bem? Então, no caso, eu quero empresas geradoras de caixa. E o que se consiste isso? São empresas que têm monopólio. Então, eu coloquei aqui grande market share em uma indústria concentrada. Então, por exemplo, uma empresa como a Mastercard, eu vou passar isso para vocês depois, uma empresa que está dentro de uma indústria extremamente concentrada em Visa, Mastercard e American Express. Ou seja, é uma empresa que está dentro disso, né? Extensa distribuição, o nome da marca é base instalada, ou seja, eu quero que ela esteja no mundo inteiro ou no maior
lugar possível, né, nos maiores lugares possíveis, porque diante disso eu não quero uma empresa que tenha monopólio num bairro, entende? Eu quero que tenha monopólio no Brasil inteiro. E altas barreiras de entrada, eu não quero que seja fácil para outras empresas entrarem nesse setor. Então isso aqui para mim é uma empresa perfeita, né? Eu quero que elas tenham poder de preço. Então um histórico de aumento de preços acima da inflação, que ela consiga aumentar preço acima da inflação, ganhando margem. Uma amplitude de valor dos produtos ou serviços para o aumento do preço. Eu quero que possa aumentar preços com pouca retaliação de consumidor, ou seja, sem as pessoas pararem de consumir pelo aumento de preço. Acho isso muito importante, a Netflix está vivendo isso agora, por exemplo. Eu quero vantagens operacionais, ou seja, eu quero que cada dólar na receita, né, aumente também a margem. E como é que funciona isso? Toda vez que a empresa ganha um dólar, em vez de ter que gastar também no CAPEX ou no research, né, ou gastar para poder desenvolver mais isso em marketing, por exemplo, eu quero que essa receita a mais seja gerada, né, gere fluxo de caixa. Eu quero longa duração de aumento das margens. Eu quero que esse aumento da receita que gera margem faça para o longo prazo e não para o curto. Crescimento orgânico, outro ponto que eu acho muito importante. Então, não precisa de aquisição para crescer. Achei muito interessante isso aqui. É uma empresa que faz aquisição vai crescer, mas também vai se endividar, também vai diluir o acionista. Eu não quero isso para mim. Isso aqui não traz retorno. Cresce por preço e volume de venda. E cria o produto internamente, que não depende de outros para criar os próprios produtos. Eu quero empresas de baixo capital intensivo. O que consiste isso? Né? Baixos valores de custo fixos, baixos valores de Research and Development, né? R&D é Research and Development, é pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, quero que tenham baixos valores nisso. E CAPEX também baixo em relação à receita. Não, obviamente que uma empresa tem que ter esses dois fundamentos, né? Mas baixo em relação à receita. Eu quero que tenha uma alocação inteligente de capital também. Então, gastar o excesso de capital em recompra de ação. Eu quero que gaste o excesso de capital em dividendo. Eu quero que gaste o excesso de capital em aquisições, porque isso aqui traz retorno. Eu não quero que uma empresa que, por exemplo, tenha, né, lucrado uma quantia grande e, né, sabe que se investir no próprio negócio não vai gerar lucro, eu não quero que ela invista no próprio negócio. Eu quero que ela devolva para mim em forma de dividendos. E é isso que eu espero dessas empresas. Então aqui alguns exemplos para ficar mais lúdico para você. Né? Um exemplo de empresa geradora de caixa, no caso da diferença da Costco e da AT&T. A Costco é uma empresa varejista lá nos Estados Unidos, meio que na parte lá de atacadão, né? E a AT&T era uma empresa como a Vivo no Brasil, né? Então você vê a receita da Costco, é uma coisa absurda, né? É fora do padrão. E tu pega a AT&T, já é uma receita que fica estagnada, cai, sobe. Então eu tô mostrando como a Costco é uma empresa geradora de caixa até pela própria receita. Porque é isso que eu quero achar numa empresa, uma qualidade de receita assim, um negócio de receita assim. Agora a AT&T, por exemplo, eu vejo que não é um negócio há muito tempo, né, que tem gerado esse fluxo de caixa como tem a Costco. Então, mostrando essa diferença muito grande, né? Então, por exemplo, também o fluxo de caixa. Eu quero ver o fluxo de caixa, né, livre por ação, free cash flow per share, fluxo de caixa livre por ação. Comparando a Mastercard com a Citigroup, né, que é um banco estadunidense, dos maiores bancos do mundo. Então eu vejo o fluxo de caixa da Mastercard aumentando ao longo do tempo progressivamente, né, mostrando como a empresa consegue reter aquilo que ela gerou e gerar mais ainda cada ano, por exemplo. Enquanto pega a Citigroup, tem ano que ela vai muito bem, tem ano que ela vai muito mal e assim por diante. Não consigo confiar numa empresa por longo prazo como a Citigroup. Em consequência, a Mastercard eu consigo, entende? Só olhando a parte contábil, eu já excluo quase todas as empresas da bolsa. E é isso que é interessante você ver isso também, né? Aqui também mostrando, né, a quantidade de ações no mercado, né? Então a Moody's e a JetBlue, Moody's eu tenho em carteira, por exemplo, né, mostrando que ela está recomprando muitas ações, enquanto a JetBlue, que é uma empresa de companhia aérea, está diluindo o acionista, colocando ações no mercado. Então, quando uma empresa sobra, né, capital, ela vai lá e recompra a própria ação, ela está aumentando a porcentagem que você tem dentro da empresa. E isso aqui eu acho extremamente importante. Então, o valor intrínseco, Gustavo, de uma empresa, como é que funcionaria, né? Que é um dos pilares que eu coloquei lá no começo. Então, como é que eu estimo o valor intrínseco? O valor intrínseco é determinado pela classificação das empresas, pelo crescimento e previsibilidade do fluxo de caixa livre. Olha essa palavra, previsibilidade. Eu acho extremamente importante uma empresa ser previsível, porque se ela não for previsível, eu não consigo ter a constância daquilo ali. Então, eu quero ter o fluxo de caixa previsível. É só pegar aqui, ó.
Mastercard tem um fluxo de caixa muito previsível, enquanto a Citigroup não tem. Então eu escolheria muito mais uma empresa geradora de caixa, no caso da Mastercard, do que a Citigroup, que eu não considero uma empresa geradora de caixa. Em seguida, desconta, né, determinando o rendimento do fluxo de caixa livre apropriado pelo qual eles merecem negociar. Então, toda vez que eu vou fazer uma projeção para o futuro, isso é um valuation bem básico, tá? Eu vou estimar o fluxo de caixa que a empresa vai gerar e vou trazer valor presente. E eu vou descontar, né, os múltiplos atuais. É isso que eu faço no final. E o valor intrínseco é uma estimativa que é, em última análise, subjetiva. Então, depende do que eu acho que a empresa vai gerar. Se eu penso que a empresa vai ir muito bem, gerar um fluxo de caixa X, eu vou colocar um preço muito alto para ela. Agora, se eu penso que ela vai muito mal, eu vou colocar um preço muito menor. Então, por isso que é subjetiva. Por isso que a gente tem analistas errando toda hora. E o mercado não consegue acertar. Muitas vezes o mercado erra. E é aí que a gente tem uma vantagem. Por isso que isso aqui é subjetivo e cada um tem que fazer por si só. E quanto mais precisa e bem pesquisada forem as premissas, mais precisa será a estimativa de valor intrínseco. Então eu quero passar meses pesquisando, indo atrás das empresas, para que eu tente chegar numa coisa mais precisa possível. Porque se eu fizer uma análise de um dia, eu posso chegar no valor intrínseco, mas vai ser muito raso, vai ter muita subjetividade própria e provavelmente vai me levar num erro, e esse erro pode me custar muito dinheiro, né? Que eu não quero perder, afinal eu estou fazendo um investimento que o princípio é me gerar caixa, me gerar lucro. Então, o driver de valor intrínseco, né, é o crescimento de receita orgânico, é o crescimento de fluxo de caixa por ação e a previsibilidade de receita aumentando. Eu quero que a empresa aumente a receita de uma forma orgânica, sem aquisição. Eu quero que a empresa aumente o fluxo de caixa livre por ação, né, consistentemente, como a Mastercard. Eu quero que ela tenha previsibilidade aumentada sempre, não diminuída. Eu quero que ela fique mais previsível de eu conseguir fazer essa análise. E no caso, esses são os parâmetros que eu vejo para poder fazer a minha escolha de ações e ver quais eu vou colocar dentro da minha carteira ou não. E se isso aqui foi útil para você, por favor, dê uma curtida, me ajuda bastante. Eu vou voltar a fazer vídeo toda semana aqui. Vou mostrar minha carteira atualizada, eu fiz uma aquisição nova na minha carteira. Vou mostrar para vocês o porquê eu estou fazendo essas mudanças. E ao longo do tempo a gente vai trabalhando isso junto para você se tornar um melhor investidor. E eu poder também trazer o conhecimento que eu não acho no Brasil sobre fluxo de caixa para você fazer uma análise melhor dentro das empresas que você tem em bolsa. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no canal. Eu te vejo na próxima.